Como vai? Tudo bem com você? Na história da humanidade, surgiram alguns homens que mostraram tanta perversidade e crueldade que foram considerados os piores ditadores de todos os tempos. Nomes como Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mengistu Mariam, Saddam Hussein e outros ficaram marcados nas páginas das piores partes da história da humanidade. Mas houve um homem que, apesar de não constar nos principais livros dessa história, talvez tenha sido o pior ditador de toda a saga humana. O nome dele é Leopoldo II, que foi rei da Bélgica entre os anos de 1865 a 1909. A partir de 1870, as maiores potências europeias buscavam explorar e colonizar o máximo de territórios que pudessem. Leopoldo II já ambicionava possuir uma colônia belga na África, de preferência nas áreas mais centrais do continente, uma vez que se falava muito da abundância em marfim e matéria-prima para borracha naquelas regiões. O Congo possui um território muito maior do que o da Bélgica, sendo um dos maiores países em área do mundo. Naquele quase final do século XIX e bastante influenciados pelos portugueses, os demais países europeus procuravam não só ampliar suas rotas comerciais, como também aumentar suas posses e suas riquezas, o que incluía conquistar territórios mais distantes. Como os países do continente africano já possuíam fama em relação a riquezas minerais e também naturais, conquistar aquelas regiões tornou-se um compromisso para os europeus. Em 1876, o então rei da Bélgica, Leopoldo II, sediou uma conferência internacional de geografia na capital Bruxelas. Ele convidou missionários, exploradores e geógrafos com o objetivo de organizar uma associação humanitária para civilizar e melhorar a vida dos africanos. Assim, surgiu a Associação Internacional Africana, com o rei Leopoldo II como presidente. No entanto, como se constatou depois, o interesse do rei Leopoldo não era tão humanitário assim, muito pelo contrário. Seu interesse era puramente econômico. Durante os 5 anos seguintes, ele mandou mapear a região do Congo, seus rios e fronteiras, bem como forçar acordos com líderes locais. O maior entrave, no entanto, eram os portugueses, que já haviam conquistado a região. Porém, na Conferência de Berlim, organizada pelo estadista Otto von Bismarck, houve um acordo no qual Portugal ficaria com uma parte, onde depois se tornou a Angola, e o Congo acabou ficando nas mãos dos belgas. Melhor dizendo, de Leopoldo II, uma vez que o país foi considerado como sendo sua propriedade. Isso mesmo, não seria uma colônia. Pertenceria apenas ao rei Leopoldo II e seria administrada por uma empresa, a Associação Internacional do Congo. O jovem Leopoldo II, que até então era considerado bem comportado e um honrado membro da família real, tornou-se um verdadeiro tirano, praticamente do dia para a noite. Há relatos de que ele tem agido deliberadamente desde antes da proclamação do território do Congo para ele na Conferência de Berlim. Leopoldo II já tinha todos os planos feitos e não foi tão difícil assim executar a primeira parte, que foi conquistar um país sem derramar uma gota de sangue. Ao se instalar no Congo, ficou livre para explorar seu próprio quintal, mas para isso usou uma das piores formas de exploração, que é a humana. Ele forçou os nativos a trabalhos forçados, sem pagamento de salários ou qualquer outra ajuda mínima obrigatória. Crianças, mulheres e homens, desde que tivesse o mínimo de possibilidade, entre outros trabalhos, eram obrigados a escavar e minerar ouro sob as piores condições imagináveis, sem qualquer aparato tecnológico e muitas vezes sem comida e pouca água. Os que não conseguiam eram imediatamente substituídos por outros. Havia outro grupo de pessoas que eram obrigadas a caçar, matar e extrair o marfim dos elefantes. Não se sabe a quantidade exata de indivíduos que foram eliminados, mas estima-se que milhares de animais tenham sido mortos por conta da exploração do marfim, que era uma das maiores riquezas da época, ao lado do ouro e da borracha. Para explorar a borracha, ou melhor, sua matéria-prima, Leopoldo mandou derrubar áreas imensas de selva para dar lugar ao plantio de ficus elástica, popularmente chamada de árvore da borracha ou falsa seringueira. Toda a sua produção era comercializada com países europeus e o lucro era todo usado em benefício próprio. Para ter parte da população ao seu lado, Leopoldo II recrutou um grande exército de mercenários que chamou de Force Publique, composto por nativos congoleses, e estabeleceu a eles um salário para impor seu regime implacável contra seu próprio povo. Em resumo, ou se estava do lado dele ou não, e quem não estava era simplesmente executado.
Dentro dessa força pública, ele escolheu a dedo os membros mais leais e os indicou como governadores de regiões específicas do país. Os governadores receberam controle ditatorial completo sobre seu reino e ainda teriam cotas de marfim, ouro e borracha como recompensa. É importante dizer que os soldados das forças públicas eram comandados por homens brancos, mas não belgas. Geralmente eram ingleses, alemães ou franceses. Eles eram responsáveis por manter a ordem dos campos de borracha e foram autorizados a usar métodos brutais para cumprir as metas. Isso incluía chicotadas, manter esposas como reféns, invadir aldeias, fazer reféns civis e, ainda mais cruel, cortar as mãos ou os pés em determinados casos. A violência foi uma das ferramentas mais usadas para se manter o controle no Congo. Essas severas punições foram usadas como um método para legitimar o domínio da coroa da Bélgica na região. Leopoldo II compreendeu plenamente este conceito e não hesitou em utilizar esta ideologia. O corte das mãos chegou a ser um certificado de que os soldados estavam cumprindo com suas tarefas de vigiar e cobrar dos trabalhadores os resultados. Na verdade, eles eram obrigados a mostrar a seus oficiais a mão direita das vítimas e sempre havia uma cota. Quando não atingiam essa cota, eles cortavam as mãos de civis ou trabalhadores convencionais. Por isso, são tão comuns registros fotográficos posteriores de congoleses da época que foram mutilados. Se o escravo fugisse da cidade, sua família era quem pagava o preço. O resultado disso era que as pessoas iam perdendo suas forças. Com a alimentação às mínguas, a saúde se deteriorava rapidamente, matando pessoas pela fome e por doenças diversas, desde desnutrição à febre amarela e outros males. E não havia distinção de idade. As maiores vítimas, inclusive, eram as crianças e os idosos. Isso quando conseguiam chegar a idades mais avançadas. Leopoldo também deu início a uma verdadeira caça a animais selvagens, promovendo verdadeiros torneios de caça para os quais convidava a elite europeia para participar. Além dos elefantes, que já pagavam com a vida devido ao marfim, leões e outros vários animais também foram vitimados, na sede absurda por violência que se apoderou do rei belga. Se por um lado a forma de punição foi a marca registrada de Leopoldo II, as mortes que ele causou devido à indiferença com que tratava os nativos foram ainda mais cruéis. Uma vez que morriam às mínguas e sem qualquer assistência, estima-se que foram mais de 15 milhões de vítimas mortas no sistema de governo de Leopoldo II. Há relatos de que um de seus soldados, de origem belga, teria sido responsável pela morte de 122 trabalhadores. Estima-se que a população do Congo, no período pré-leopoldino, tenha sido de pouco mais de 20 milhões de pessoas. No final do reino de terror do rei belga, a população congolesa havia caído para menos de 10 milhões de pessoas. Ele perdeu suas forças devido a uma forte interferência em conjunto dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Holanda, que se viram prejudicadas pela concorrência desleal de Leopoldo. Com isso, em 1908, forçaram-no a entregar o Congo, que até então era propriedade privada, para o governo belga. Isso, no entanto, não foi suficiente para acabar com o sofrimento do povo congolês. Tiveram algumas mudanças, mas ainda assim não foram bem tratados pelos belgas. O Congo conquistou sua independência somente em 1960, passando a se chamar República do Congo e, posteriormente, para se diferenciar de sua vizinha menor, República Democrática do Congo. Em novembro de 1902, enquanto se preparavam para o final da cerimônia da morte da esposa de Leopoldo II, o rei foi alvo de uma tentativa de assassinato. Gennaro Rubino, um anarquista italiano, disparou 3 tiros contra o rei, enquanto ele estava em uma carruagem, mas errou os 3, sendo preso imediatamente. O regime da colônia africana de Leopoldo II, o Estado Livre do Congo, tornou-se um dos escândalos internacionais mais infames da virada do século XIX para o século XX. Um relatório de 1904, escrito pelo cônsul britânico Roger K. Zemmet, levou à prisão e à punição de oficiais brancos que tinham sido responsáveis por matanças a sangue frio durante uma expedição de coleta de borracha em 1903, incluindo o belga que matou a tiros pelo menos 122 congoleses. Leopoldo II faleceu em 17 de dezembro de 1909, aos 74 anos. Apesar do período sangrento que levou aos africanos, Leopoldo jamais pagou pelos seus crimes. Aliás, a maior pena impetrada sobre ele foi a perda de seu território privado.
que também serviu de cenário para suas atrocidades. Eu fico por aqui. Obrigado por assistir. Um abraço fraternal e até nosso próximo encontro.